Empresas da construção civil e do mercado imobiliário reclamam da demora na liberação de projetos aqui no DF. Alguns empresários chegam a esperar até 2 anos por uma resposta do governo. Guilherme comprou um terreno e espera 1 ano a autorização para começar a obra de um prédio. Prazo em que, segundo o empresário, já poderia estar tudo pronto. Essa realidade é muito ruim para as empresas, que a gente não consegue manter um corpo técnico, a gente tem que estar sempre interrompendo um ciclo de desenvolvimento da empresa, isso é muito ruim. No fim do ano passado, o GDF chegou a criar uma diretoria dentro da Coordenadoria de Cidades para acelerar o processo. Desde o início do ano, já foram aprovados 548 projetos. De acordo com o Sindicato da Construção Civil, a medida ajudou, mas não foi suficiente para atender à demanda do DF. O Sinduscon reclama que faltam funcionários e as leis não são claras. E além disso, a gente tem a questão da sobreposição de responsabilidade. Muitas vezes a gente dá entrada num projeto numa administração, como isso é feito, isso depois tem que ir para a coordenadoria para poder ser avaliado quando há pendência, e a coordenadoria não tem condições de sair de lá com esse projeto aprovado. Isso acaba voltando para as administrações, e isso acaba gerando um tempo maior ainda para poder haver finalmente a aprovação desses projetos. Um levantamento feito pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, com 10 das 83 associadas, mostrou que mais de 1.100.000 metros quadrados aguardam para serem construídos aqui no DF. Em março de 2011, a associação já havia alertado o GDF sobre os impactos da demora na liberação de projetos. Um dos problemas é a geração de empregos. Se estas obras estivessem em andamento, pelo menos 50.000 novos postos poderiam ser criados, direta e indiretamente. As soluções não foram ainda atingidas, não deram a eficácia que nós precisamos. Então, realmente, nós estamos embarreirados. E o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, Paulo Muniz, disse ainda que o número de funcionários na empresa dele também diminuiu. Em 2011 eram 800 e agora são 250. Para falar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, o secretário da Casa Civil, Schwendenberger Barbosa. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Onde trava esse processo? É na falta de funcionários, é na burocracia? O que impede que esses alvarás sejam concedidos aí, pelo menos mais próximo da necessidade do mercado de crescer? Bom, primeiro dizer que há responsabilidade tanto de parte do governo como do setor privado. No caso do setor privado, é preciso dizer que os empreendedores, eles são responsáveis por 75%, quase 80% do atraso. Significa que o grau de pendências e de exigências que a legislação coloca, eles não respondem satisfatoriamente. Essa é a mais pura verdade. Nós temos dados muito concretos que definem que questões relacionadas à acessibilidade, a parâmetros urbanísticos, a parâmetros arquitetônicos que não são respondidos satisfatoriamente, enquanto não forem, esses atrasos ocorrerão. Isso é um aspecto. O outro é o aspecto de parte do governo. O governo, naturalmente, reconhece que precisa melhorar sua eficiência em relação à aprovação desses projetos. E tem feito isso, não apenas na construção dessa nova diretoria, como o governador Agnello determinou no ano passado, como agora, nesse momento, nós estamos com a força-tarefa para resolver problemas nessa área de Brasília, que é a área, sobretudo a área tombada, tudo de grandes eventos que vão ocorrer na capital. A área do plano piloto é onde existe o maior atraso mesmo? Você tem toda a razão, porque primeiro, embora o Código de Edificações valha para o Distrito Federal todo, nós temos situações da área de tombamento que elas são mais exigentes do que nas outras áreas. E falta mais documentação por parte das construtoras exatamente nesse aspecto, que eles chegam com projetos que realmente não tem como passar, como serem aprovados? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma situação em que aumentar a rapidez em relação aos projetos, ele só pode acontecer dentro da legalidade. E na medida em que essas exigências não são colocadas efetivamente, apresentadas pelos empreendedores, o tempo vai correndo. Nós vimos a semana passada no noticiário local casos em que o ex-administrador de uma cidade satélite foi condenado pela justiça exatamente por ter feito a aprovação
e licença de alvará de construção, ele e a diretora de licenciamento, fora da lei. Ou seja, e foi condenado, a 8ª Vara da Fazenda Pública já os condenou por improbidade administrativa. Eu não vou pedir jamais, como gestor público, para qualquer agente público faça algo que seja fora da legalidade. Secretário, mas um caso concreto que a gente tem visto aí, algumas reclamações de empresários seria o seguinte: eles encaminham o projeto para o governo vai lá e veta um ponto, por exemplo. Aí volta para a empresa conserta aquele ponto, encaminha para o governo de novo, volta outro ponto vetado. Em vez de fazer um veto conjunto e já encaminhar toda a solução, o governo vai respondendo a conta-gotas. Isso acaba atrapalhando a obra. Eu acho muito interessante isso que você está colocando, porque, veja, antigamente era assim, hoje não. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto envolvendo a Coordenadoria das Cidades, a Administração Regional, a SEDAB, a AGFIS, com acompanhamento da Procuradoria, o DETRAN, porque nós temos problema do RIT, do UDR. Hoje, o governo está muito mais integrado em relação a esse tipo de problema que, como você colocou antes, era algo muito comum. É verdade que precisamos melhorar. Nós estamos montando, para vocês terem uma ideia, um sistema que vai funcionar online, onde você possa se inscrever, o empresário já sabe o que tem que fazer, quanto tempo ele tem que entregar a documentação, e, por outro lado, o governo vai fazer isso. Mais uns meses e nós vamos estar com isso tudo pronto. Significa dizer que vocês vão poder ter acesso, a população vai poder ter acesso e o empresário também. E, ademais, sobre números, aí eu queria deixar muito claro, eu não tenho nenhum problema de sentar, e temos sentado o governo, a determinação do governador, com o setor empresarial. Agora, eu refuto vários dos números que eles estão colocando. Podemos fazer um debate público muito transparente e, caso a caso, nós temos os grandes empreendedores e temos os pequenos empreendedores. Fazemos um debate e colocamos os números muito francamente e diretamente para a definição e para que a opinião pública possa tirar suas próprias conclusões. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela participação do senhor e um bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada.